Segundo normalmente se crê, demônios seriam espíritos que animam todos os elementos da vida e que permeiam todas as atividades humanas, influenciando-as de alguma forma. Em sua origem, o termo não denotaria necessariamente coisas negativas, tendo em vista que, por exemplo, na Grécia, as daimonia representavam estado de espírito, fossem bons ou maus. A palavra daimon ou demon se originou com os gregos na antiguidade. No entanto, ao longo da história surgiram diversas descrições para esses conceitos. O nome em latim é daemon, que veio a dar origem ao vocábulo em português demônio. Na Grécia Antiga, eles são deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza e etc. Xenócrates associava os deuses do Olimpo ao triângulo equilátero, os homens ao triângulo escaleno e os daimons ao isósceles. Seu temperamento liga-se ao elemento natural ou vontade divina que o origina. Não se fala em nada acerca de bem ou mal. O mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal, conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. No plano teleológico, os gregos falavam de eudaimon, significando algo bom, favorável, e kakodaimon, significando algo mau. Por isso a palavra grega que designa o fenômeno da felicidade é eudemonia. Ser feliz para os gregos é viver sob a influência de um bom demônio, de um bom demon. O conceito original entre os gregos ainda os conecta aos elementos da natureza, surgidos em seguida aos deuses primordiais de acordo com a sua mitologia. Assim há daimones do fogo, da água, do ar, do céu, da terra, das florestas e etc. Espíritos que regem ou protegem um lugar como uma cidade, uma fonte, uma estrada e etc. As afetações humanas de corpo e de espírito tendo sido esses daimones criados depois. E entre eles estão o demônio do sono, do amor, da alegria, da discórdia, do medo, da morte, da força, da velhice, dos ciúmes e tantos outros. Na antiguidade, quando certas divindades se tornaram objetos de adoração regular e se tornaram os governantes dos poderes da vida, os demônios, segundo se acreditava, passaram a ser subordinados a elas. Mas na medida em que ainda eram temidos e ocasionalmente adorados pela população, tornaram-se objetos de superstição popular. Os demônios mencionados na Bíblia são de duas classes, os Seirim e os Shedim. Os Seirim, seres peludos, aos quais os israelitas sacrificavam nos campos abertos, de acordo com Levítico 17, verso 7. Nessas versões nós temos geralmente a tradução como diabos ou incorretamente bodes. Esses são demônios parecidos com os sátiros, descritos como seres que dançam no deserto, em Isaías 13, 21 e 34, 14. Compare também com o Moré Anevuchim do Maimônides, livro 3, 46, e as Eclogues de Virgílio, no verso 73, aonde ele diz saltantes satiri. Esses são idênticos aos djinn dos bosques e dos desertos árabes, gênios ou demônios. A esta mesma classe pertence Azazel, o demônio cabra do deserto, em Levítico 16:10, provavelmente o chefe dos Seirim. Possivelmente, em Cantares 2:7, as ovelhas e os cordeiros do campo, pelos quais a Sulamita conjura as filhas de Jerusalém para que tragam de volta o seu amante, são espíritos fauniformes, ou seja, em formas de faunos semelhantes aos Seirim, embora de uma natureza inofensiva.
A demonologia judaica não pode, em nenhum momento, ser vista como resultado de uma crença hebraica anterior, ou seja, nem sempre os judeus acreditaram na existência de demônios. Enquanto os hebreus nômades tinham muito em comum com os beduínos árabes em sua crença em espíritos, a prática e a crença cananeia foram grandemente influenciadas pela antiga Caldeia. Na Babilônia, os judeus ficaram sob a influência da crença caldeia e persa dos bons e dos maus espíritos, e esse sistema dualista tornou-se um fator dominante na crença em anjos e demônios que posteriormente pode ser averiguada entre eles. Existem inúmeras referências a demônios no Talmud da Babilônia. No que diz respeito à sua formação, há uma visão de que os demônios foram criados na véspera do primeiro Shabat da criação. Outra passagem que mais tarde se tornaria muito importante para aqueles que discutem demonologia especifica a natureza dos demônios. Os rabinos ensinaram: 6 coisas foram ditas sobre demônios, 3 em que se assemelham a anjos ministradores e 3 em que se assemelham a seres humanos. Os 3 em que se assemelham a anjos ministradores são que têm asas, voam de uma extremidade à outra da terra e conhecem o futuro. E os 3 em que se assemelham a humanos são que eles comem e bebem, se reproduzem e morrem. Os demônios desempenharam um papel importante nas discussões da Halahá, como naquela em que se questiona se uma advertência dada a um criminoso por meio de um demônio seria válido para tornar alguém responsável por algum pecado. No tratado Makot 6b. O Talmud também adverte sobre muitas situações em que há perigo de demônios, como na sombra de várias árvores, em construções em ruínas, em cemitérios ou mesmo numa casa em que alguém dorme sozinho. Lemos também que um demônio assombrava a sala de estudos do Rabi Abaye, o qual foi morto pelo Rav Acha Bar Yaakov. Pela narrativa, esse demônio tinha 7 cabeças. Há ainda o relato sobre como o rei Salomão prendeu o demônio Ashmodai, Asmodeus, e forçou-o a revelar segredos para ele. É consenso geral da comunidade acadêmica que Maimônides, o Rambam, negava a existência de demônios. A negação mais explícita dele acerca da existência de demônios parece ser encontrada em seu comentário à Mishnah. Diz ele: o que você deve saber é que os filósofos perfeitos não acreditam em tselamim, quero dizer, em talismãs, mas zombam deles e daqueles que pensam que eles possuem algum tipo de eficácia. E digo isto porque sei que a maioria das pessoas são seduzidas por isso com grande insensatez e com coisas semelhantes e pensar que são reais, o que não é assim. E essas são coisas que receberam grande publicidade entre os pagãos, especialmente entre a nação que é chamada de sabeus, e eles escreveram obras que tratam de estrelas, feitiçaria, demônios e adivinhações. Comentário a Mishnah, Avodah Zarah 4.7. Outra evidência de que o Rambam negava a existência de demônios aparece em sua discussão no Guia dos Perplexos sobre a proibição de comer o sangue de um animal devido à crença que isso teria o poder de invocar demônios, os quais então poderiam se tornar úteis àquela pessoa. No decorrer dessa discussão, ele escreve o seguinte: saiba que esta crença era muito difundida na época de nosso mestre Moisés. Muitos se comportavam de acordo com ela, e as pessoas eram seduzidas por ela. Você encontra isto escrito na canção de Haazinu. Eles sacrificaram aos demônios, não a deuses que eles nunca conheceram. Os sábios explicaram o significado da frase não a Deus, quando disseram que as pessoas não apenas adoravam seres reais, mas também seres imaginários. Guia dos Perplexos 3.46. Apesar da posição majoritária do judaísmo medieval que acreditava sim em demônios, incluindo várias autoridades rabínicas do porte de Nachmanides, Rabbeinu Bachya, Shlomo Aderet e Hasdai Crescas, nomes de vulto inquestionável como o Rambam e o Ibn Ezra, posicionaram-se contra tais ideias, chamando-as de coisas absurdas e tolices supersticiosas, sem embora terem abordado diretamente as abundantes referências aos mesmos nos escritos de seus contemporâneos,
ou dos mais antigos, como por exemplo, nas páginas do Talmud. Independente do fato de existirem ou não, demônios são mencionados nos textos do judaísmo, como vimos, e até mesmo, segundo alguns, no texto bíblico em si. Assim, precisamos de respostas. O que seriam eles? Segundo lemos em Isaías 34:14, Edom, o eterno inimigo de Israel, seria castigado com uma destruição sem igual. Em suas ruínas habitariam apenas os animais noturnos e os sátiros, e Lilith entre eles, que acharia ali repouso. Lilith, como já vimos em outro vídeo, é compreendida como uma referência à coruja, um animal de hábitos noturnos. Se você quiser conferir esse estudo, clique no card que aparece na tela. A coruja é, como se sabe, um animal que habita a escuridão e por isso é associada aqui a um demônio, isto é, de acordo com vários comentaristas, incluindo Urashi. O comentário Metsudat Zion diz ainda que Lilith é a mãe de todos os Shedim, termo usado na tradição para demônios. Mas o que é Shedim? A palavra, segundo o dicionário Even Shoshan, pode estar aparentada ou associada ao vocábulo árabe aswad, que evoca a ideia de escuridão, ausência de luz e, por extensão, sombra. Uma sombra é a obscuridade produzida pela interceptação de raios luminosos por um corpo opaco, que não permite a passagem da luz. Sombra, na psicologia analítica, refere-se ao arquétipo que é o lado oposto do nosso ego consciente. É, por assim dizer, a parte animalesca da personalidade humana e corresponde ao id freudiano, aquela parte obscura da nossa personalidade que busca a satisfação imediata e inconsequente de nossos apetites e vontades. Para Carl Gustav Jung, esse arquétipo foi herdado das formas inferiores de vida através da longa evolução que levou ao ser humano. A sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos, aqueles que a sociedade e até nós mesmos não podemos aceitar. Ela nos leva a nos comportarmos de uma forma que normalmente não nos permitiríamos. E quando isto ocorre, geralmente insistimos em afirmar que fomos acometidos por algo que estava além do nosso controle. Daí a ideia de demônio. Esse algo é a sombra, a parte primitiva da natureza do homem. Mas a sombra exerce também um outro papel, possui um aspecto positivo, uma vez que é responsável pela espontaneidade, pela criatividade, pelo insight e pela emoção profunda, características necessárias ao pleno desenvolvimento humano. Devemos tornar a nossa sombra a mais clara possível, trabalhando-a com os princípios da lei divina, de dentro para fora. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.